Juros. Agora, nesta semana, terça e quarta, tem reunião do Comitê de Política Monetária, divulgação da taxa básica de juros. Na quarta-feira, ali por volta de 6 da tarde, pouquinho antes, pouquinho depois. Exatamente no final do segundo dia de reunião é quando o comitê divulga se haverá ou não alteração na taxa Selic, que atualmente está em 12,75% ao ano. O analista de mercado e economia, Hugo Queiroz, vai conversar com a gente a respeito da reunião desta semana. Hugo, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Kobayashi e ouvintes e telespectadores da Pan News. Hugo, o próprio Banco Central já tinha falado em quedas constantes de 0,5% nas reuniões até o fim do ano, né? Essas condições para manutenção dessa promessa, entre aspas, feita pelo Banco Central está mantida? Aparentemente sim, Rafael, está mantida. O Banco Central ele precisa passar para o mercado e para a economia, para os agentes econômicos, uma certa credibilidade e, obviamente, uma recorrência. Então, tudo o que nós vemos acompanhando aí de indicadores econômicos e também dos sinais políticos recentes caminham para a manutenção desse ritmo de 0,75. Isso é importante para a previsibilidade de investimentos, é importante para a tomada de decisão dos agentes econômicos sobre esse ritmo. A gente estava falando mais cedo, Hugo, sobre o fato de muitos economistas que a gente tem ouvido já falarem que o que deveria acontecer e que influenciaria alguma mudança na Selic para 2023 já aconteceu e que agora os olhos estão voltados para 2024. A gente trouxe uma informação ontem de que os combustíveis vão aumentar já a partir de fevereiro, o ICMS vai aumentar para esses combustíveis. O que a gente pode destacar olhando já para o ano que vem e que pode afetar as previsões de IPCA, previsões de taxa básica de juros já para 2024? Esse ponto que você trouxe sobre impactos inflacionários, né, é um ponto importante para se monitorar. Sem dúvida, nós vamos observar aí um aumento por conta dessas alíquotas, porém nós vamos ter, nesse meio tempo, algumas discussões importantes pelo lado do fiscal, que é um pilar que o mercado vem tendo uma atenção maior recentemente e que ele pode, sim, ajudar e beneficiar na manutenção do ritmo até numa eventual aceleração. Então, aqui a gente tem exemplos de uma potencial reforma administrativa começar a ser discutida, a gente tem a própria reforma tributária que está aí em vias de ser aprovada, que pode, sim, gerar algum benefício adicional, e aí a gente ter pelo menos a manutenção do 0,5% preservada ou eventual aceleração. Então, acredito que, por já o mercado já saber que existe esse risco do ICMS, isso já está nas expectativas. Quando a gente já tem as expectativas claras com esses impactos, então, difícil imaginar que isso vai gerar alguma mudança de ritmo, tá? Para o lado negativo, ou seja, uma redução. A gente pode ver, por esses fatores que eu acabei de elencar aqui, até uma eventual aceleração de cortes, tá? Hugo, o Kobayashi quer te fazer uma pergunta também. Hugo, bom dia, é um prazer falar contigo. Hugo, quero perguntar sobre o cenário externo e como isso pode impactar as decisões, em especial a decisão dessa semana em relação à taxa de juros, né? Nós temos uma guerra acontecendo entre Israel e o Hamas, e que, geopoliticamente mexe com o mundo todo, e nós temos eleições na Argentina com possibilidade de uma mudança, inclusive abrupta, do sistema econômico no país vizinho. Isso pode impactar a nossa economia também e, inclusive, essa decisão a respeito da taxa de juros? Sem dúvida, são fatores importantes de serem incorporados e analisados, né, em qualquer discussão de cenário de corte de Selic. Nós temos o cenário de conflito que puxa o petróleo para cima e pode continuar impactando o preço dos combustíveis internamente. Nós temos fatores, como você bem colocou, da Argentina, mas o da Argentina, se nós olharmos e os discursos ali de ambos os candidatos, eles são mais pró-negócio, pró-modernização econômica e, eventualmente, até melhora de gastos. Então, a notícia da Argentina é até mais positiva para a dinâmica econômica brasileira. A gente tem uma possibilidade de um crescimento maior de um parceiro importante e, naturalmente, isso pode trazer mais divisas para cá, mais exportações, melhorar a arrecadação e, consequentemente, o fiscal melhor beneficia.
O conflito, sim, ele ainda demanda alguma atenção por questões de impactos na inflação de combustíveis, mas tem um ponto muito importante, que é a economia americana, muito aquecida, e as decisões do Fed sobre a dinâmica de juros, que esse sim é o fator preponderante ali numa eventual aceleração de corte, manutenção ou até redução do ritmo de corte do Brasil. No cenário que nós estamos vendo ali do Fed, é natural que o Roberto Campos, analisando esse caminho, mantenha o 0,5%, tá? Mas são fatores importantes se olhar aí nas decisões do Copom, nas decisões do Banco Central, para se acompanhar aí. Hugo, o presidente Lula disse na sexta-feira que mantém a disposição de buscar um ajuste das contas com a arrecadação, reconheceu a disposição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas disse que não vai fazer isso a qualquer custo, cortando investimento, por exemplo, buscar o déficit zero no ano que vem. Ele, inclusive, já deixou um pouco mais distante essa possibilidade de zerar o déficit no ano que vem. Era a expectativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso altera as expectativas do mercado sobre juros para o ano que vem? Nós vimos na sexta-feira o mercado reagindo muito mal a essas declarações, né? É uma sinalização bem negativa por parte do executivo. E isso sim traz um pouco de instabilidade, um pouco de sentimento negativo, como a condução do orçamento, dos gastos e da arrecadação. Porém, nós estamos vendo aí, Rafael, durante esse ano todo, o Congresso segurando essa dinâmica do fiscal. Então, a gente viu o Congresso forçando o marco fiscal para ser aprovado, a gente vê o Congresso discutindo uma reforma tributária que, sim, vai gerar, num segundo momento, gastos menores por parte da máquina pública, e a gente viu também, eventualmente, a discussão de uma reforma administrativa, a começar ali, talvez, pelo judiciário, pela sinalização que a gente vê no Congresso. Então, é negativo, sim, a declaração do Executivo de sexta-feira, vai trazer um pouco mais de volatilidade e variação nos mercados no curto prazo, mas eu acredito que o somatório do que a gente viu até hoje, até agora, né, no final de outubro, por parte do Legislativo, a gente deve ver um controle e isso vai ajudar o Banco Central a manter esse ritmo. Então, eu não acredito que a gente veja uma alteração desse corte de 0,5%, não. Agora, Hugo, a gente já teve a aprovação da desoneração da folha de pagamentos, a prorrogação dessa desoneração até para 2027. Você citou a reforma tributária que está em discussão no Senado. Deve haver ainda esse ano uma aprovação dessa proposta que retorna para a Câmara dos Deputados e outras pautas econômicas que seguem no Congresso Nacional. Você acredita que essas declarações que o Colombo citou, do Lula, mostrando talvez uma má vontade com uma responsabilidade de se manter esse esforço para zerar esse déficit no ano que vem, pode fazer com que o Congresso coloque um pouco o pé no freio no avançar dessas pautas ou não? Não creio não, Lívia. Eu continuo acreditando que o Brasil, desde 2016 para cá, entrou numa nova rota econômica. Nós vimos diversas reformas importantes, tanto do lado macroeconômico acontecendo, mas também do lado micro, diversas desburocratizações, né, focando muito mais no ambiente privado, independente do governo, né, seja na época do Temer, seja do Bolsonaro e agora do Lula. Eu não imagino que o Congresso tenha mudado essa dinâmica. Ele percebeu que isso sim gera benefícios sociais, benefícios, vamos chamar, estruturais em termos de crescimento. E, claro, a gente não pode deixar de reconhecer que eles retomaram o poder para si, em termos de orçamento, em termos de conduções, de discussões. Então, é pouco provável que isso se altere. E o que a gente observa nesse curto prazo são disputas políticas ali que acabam, sim, gerando impactos nas possibilidades, né, nas previsões, mas que, na verdade, quando a economia real e as materializações econômicas vão ocorrendo, são distintas e diferentes. Então, por esse fator, eu não creio que o Congresso vai voltar atrás, não. Diversas declarações, tanto do Pacheco quanto também do Arthur Lira ali, são para a manutenção dessas reformas feitas, para a aceleração de novas frentes, e eu acho que tem alguns pontos importantes que vão começar a aparecer no curto prazo, como desindexação da economia. A gente já vê algumas discussões lá no Congresso sobre esse caminho, e até mesmo mudanças orçamentárias. A gente vê governos estaduais
já fazendo esse tipo de trabalho, ou seja, reduzindo aquele engessamento orçamentário. Então, essa equação daqui para frente me dá o conforto para imaginar que o Brasil se engrenou e entrou numa nova trajetória. Isso não deve mudar, tá? Nós conversamos com o Hugo Queiroz, que é analista de mercado e economia. Hugo, bom domingo e até a próxima. Muito obrigado, bom domingo a todos.